Olá pessoal do Conte Aí Podcast, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre o quê? Assuntos do nosso dia a dia, assuntos do nosso cotidiano, assuntos que nos intrigam e assuntos do quê? Do momento. Vamos falar de quem hoje? Não ouso. The King, the Power, the Man, the Best. Vamos falar hoje sobre religião, vamos falar hoje especificamente sobre a religião com a qual a gente se identifica, né? Sim. Sobre o Evangelho. Mais uma vez, gente, sejam bem-vindos ao Conte Aí, eu sou o Madison, estou aqui como host hoje. Aproveita, deixa aí o seu like, sua inscrição, ativa seu sininho para acompanhar a gente nessa conversa. Siga a gente também no Spotify, no Instagram, a gente tem tentado sempre estar atualizando lá os portais para vocês também. E comigo aqui hoje, quem? Cariane, minha companheira de sempre. Dá um oi pro pessoal, Cariane. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar desse assunto, né, que está em alta aí. Geralmente a gente vem, né, a gente trazendo esses assuntos que estão na moda, vamos dizer assim, né, que estão em alta. Que estão em alta. Na moda era no meu tempo, né? Agora é que estão Viralizou. E aí a gente veio com esse tema pra gente conversar um pouco, bater um papo, falar, né, sobre, contar aí as novidades e o que a gente pensa, o que a gente acredita, né? Lembrando que isso é só nossa opinião. Verdade, sempre bom deixar Deixar claro, né? Concordando ou não, mas a gente deixa. A gente não tem a nossa verdade absoluta, mas a gente sempre Não. gosta de dar o nosso ponto de contribuição para a conversa. O pitacozinho ali, né? Sejam todos bem-vindos. Assine o nosso canal, deixa assim, curte, compartilha, ativa o sininho. Sempre bom deixar isso claro, né? Sempre solicitar, porque o povo assiste o vídeo, mas esquece de curtir. É um dado interessante, eu estava, né, conferindo nossos dados lá. A gente hoje tem 35 inscritos. Mas por incrível que pareça, mais de 20% das pessoas que assistem a gente não são nossos inscritos. Olha aí, tá vendo? Assiste, mas não segue, né? Mas não segue. Então a gente já tem aí esse dado, né? Mas voltando aqui para o nosso tema de hoje, a gente vai falar sobre religião. Mas por que eu comecei dessa maneira, né, descontraída, falando do The King, the Power of the Best, que tá aí... É só o que dá, pelo menos no meu Instagram, é os memes sobre isso, os memes sobre o Profeta Mirim, né, assim chamado. Mas trazendo um pouco aqui agora da realidade que a gente tem vivido, a gente vê que, na verdade, a sociedade tem se interessado bastante por temas espirituais ultimamente. Sim. A gente tem visto o crescimento, na verdade, da religião, né, da fé cristã, não só no Brasil, mas como no mundo. A gente acompanhou aí ano passado o viral que foi a série The Chosen, né, teve no cinema, foi um sucesso no cinema. Uma série que foi praticamente... Era para ter sido transmitida somente 2 episódios. O sucesso foi tanto que ela foi transmitida praticamente inteira no cinema. A gente tem visto cada vez mais movimentos e outros movimentos sobre o Evangelho, né? Sobre os princípios cristãos, como o Legendários lá dos Homens que Sobem as Montanhas, que aí é outra história, eu não quero comentar sobre isso. Não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas a gente tem visto, na verdade, um crescimento Sim. de números, de fato, um aumento das pessoas que se dizem cristãs. E eu quero deixar claro aqui que se dizem porque Caliane sabe, e algumas outras pessoas que convivem comigo sabem que eu tenho uma opinião muito forte sobre o que realmente é o cristianismo, sobre o que é realmente ser cristão. Mas aí a gente tem visto esse crescimento. A gente tem visto cada vez mais as pessoas em busca de Deus, em busca, né, de algo que seja superior ao homem, que esteja ali num clima elevado do ser humano. E a gente enxerga, eu pelo menos enxergo isso como uma busca desesperada do homem por Deus. Sim. A gente tem vários filósofos, né, que dizem... Em busca do seu criador, né? Exatamente, a gente tem vários filósofos que dizem, né, que o homem tem um vazio e que busca esse vazio, preencher esse vazio de várias maneiras possíveis. E alguns acreditam que a religião é uma maneira de estar preenchendo esse vazio. Outros vão dizer que a religião não serve para nada. Outros vão dizer que a religião é importante, é inerente ao ser humano, essencial. O ser humano precisa acreditar em algo, né? Exatamente. E sobre a fé cristã de fato, como é que você enxerga, como é que você tem enxergado? A gente tem que falar aqui primeiro do nosso microcosmo, né? Aqui da nossa bolha, do nosso meio. Como é que você tem enxergado o cristianismo? Você que veio de uma família cristã, assim como eu. Como é que você enxerga as pessoas à sua volta nesse meio cristão? Como você falou, né? Sua fala foi
sua introdução já diz muito sobre o assunto, que é essa crescente. Os cristãos, eles têm crescido muito. Até acho que semana passada, se não me engano, saiu uma reportagem falando sobre isso, que o número de cristãos, né, tem aumentado bastante. Inclusive, acho que até os evangélicos aí tá chegando quase no mesmo nível ali Que os católicos, né? dos católicos. Eu Então, vi isso. com isso, a gente tem um crescimento exponencial gigantesco aí com relação ao cristianismo, acho que não só no Brasil, mas como no mundo todo. Muitas pessoas já têm se ouvido muito falar de Jesus, né? É um nome que acho que tem ecoado aí nos 4 cantos da terra. E para quem acredita, a gente sabe, né, que quando a última pessoa ouvir falar sobre, a gente sabe, quem lê aí a Bíblia e quem acredita sabe o que vai vir, né? Sim. Então a gente tem visto sinais, a gente tem visto, né, cada vez mais pessoas confessando sua fé, mas a gente sabe que não é só isso. Exatamente. Né? A gente precisa realmente ter uma vida coerente e com o que diz geralmente a Escritura. Então, assim, a minha família toda, né, é cristã, tem católico, evangélico. Na verdade, na minha família tinha de tudo. Acho que um pouquinho de cada religião. Cada um acredita em alguma coisa, acredita em algo e tá tudo bem. Sua família é brasileira. Brasileira, né? Tudo junto e misturado. Mas o importante é respeitar, né? Como você falou, o ser humano ele precisa acreditar em algo. A gente precisa desse suporte, a gente precisa dessa orientação. A gente precisa acreditar que existe algo maior e que a gente pode recorrer nos momentos, né, ali. Em todos os momentos, na verdade, né? Não só em todos os momentos. Então, eu vejo isso como uma crescente. A gente tem visto esse crescimento, a gente tem visto. Mas, em contrapartida, tem aumentado, mas eu vejo muito assim. Na minha infância, a gente via, né? A gente tinha uma visão desse povo, uma visão mais séria, uma visão mais que seguia de fato e verdade e reprimia aquilo que ia de encontro às doutrinas. Né? E hoje em dia a gente vê um número maior, porém a gente vê muita flexibilidade, vamos dizer assim. Né? Vou usar a palavra aqui para não ser tão ofensiva, mas a gente vê aí uma certa flexibilidade com relação a alguns assuntos, algumas permissões de atitudes que a gente sabe que não condiz. E com isso, aí a gente não sabe se esse crescimento de fato é conversão verdadeira ou um modismo, uma tendência, virou moda, né? Uma tendência. Olha, a gente, no último episódio, a gente tava falando do Enem, né? A gente falou sobre o Enem. E eu lembro que você citou os 3 temas que você trouxe, né? Sobre o Enem. 2 deles foram envolvidos diretamente com aquela série lá, Adolescência. Sim. E, na verdade, hoje a gente vê algo que sempre foi, principalmente do meio evangélico. Eu cresci, né? Numa família evangélica, E existe algo no meio evangélico que os nossos primos, né, os católicos, eles enxergam com maus olhos. Falando até em católico, tem outro assunto aí no meio religioso também, né, que tá bombando aí, que foi, infelizmente, né, a morte do Papa Francisco. E estamos aí na escolha agora do novo Papa, também é outro tema religioso que tá aí, né, bombando também na mídia, mas enfim. Que seria justamente, né, voltando aqui pro assunto, a questão da diversidade. Sim. A gente vê, na verdade, que a igreja evangélica é diferente da católica, a gente vê muito sobre isso. A gente, por exemplo, minha base doutrinária, né, foi batista. Você veio de uma igreja que já era mais judaico-cristã. Sim. Minha mãe, ela é da Assembleia Pentecostal. Então a gente vai, né, metodista, a gente vai cada vez mais avançando ali, e a gente vai vendo cada igreja evangélica, às vezes com a sua placa ali, alguns com a sua doutrina, e a gente entende que algumas dessas religiões, né, dessas igrejas, elas convergem naquilo que é o tema principal, Jesus, o único suficiente Salvador, mas elas divergem às vezes ali em alguma doutrina, em outra situação, em alguma passagem. E a gente vive hoje num cenário que eu vou buscar a igreja que eu melhor me adeque. Sim. Que eu melhor me sinto bem, aquela igreja que eu vou me sentir melhor em estar ali, né, louvando, adorando a Deus. Tipo,
prega e pratica aquilo que você acredita, né? Sim, Que eu acho que é o principal. exatamente. Mas tem uma situação interessante que foi essa que você falou. É, sem julgar aqui o caso, né? Mas existia-se, vou dizer assim, na minha infância, um respeito grande pelas pessoas que professavam sua religião. Porque a gente enxergava a pessoa que ela era cristã, a gente enxergava uma pessoa como uma pessoa séria. É verdade. Fosse ela uma pessoa católica, fosse ela uma pessoa evangélica. E isso às vezes era até mérito. Tipo assim, não, mas o filho de fulano pode confiar, o menino é da igreja. Sim. Não sei se você Com certeza, sim, sim. É exatamente né? disso mesmo que eu tô falando. O fato da pessoa testar a sua fé, testemunhar a sua fé, era um bom testemunho para essa pessoa. Era uma Sim. boa confissão pública para essa pessoa. O exemplo que você deu. Não vamos julgar fulaninho, não vamos apedrejar fulaninho, porque fulano é cristão, fulano é evangélico, fulano é da Assembleia, fulano é católico. Era como se a gente estivesse colocando uma medalha no peito daquela pessoa e dizendo: fulano de tal é uma pessoa direita. É verdade. Mas aí o que aconteceu? A gente veio cada vez mais avançando, né, no tempo. A gente entrou num período de, novamente, tecnologia, uma coisa que a gente tem sempre falado aqui nos nossos podcasts, nos nossos episódios. Veio o advento da internet. Cada vez mais as pessoas se comunicando, as pessoas trocando ideias. A nossa vida virou vitrine, a gente coloca lá nas redes sociais, a gente se expõe. Sim. E a gente acabou, na verdade, a sociedade como um todo viu algo que as pessoas que já conviviam na igreja viram. Que a igreja não tem ninguém perfeito lá dentro. Negativo. Pelo contrário. Exatamente, pelo contrário. Não tem ninguém perfeito lá dentro da igreja. Só que por algum motivo, parece que a sociedade não estava preparada para isso. É porque, na minha visão, né? Deixar claro que a minha visão, eu acredito que muitos desses cristãos também vestiam essa capa de santidade que estava acima do bem e do mal. É o famoso arrotando. Isso, arrotando santidade. Porque, né, batendo no peito, dizendo que faz. É porque se você beber, você vai pro inferno. Quem vai pra Sim. festa vai. E começou meio que julgar os outros e se colocando numa posição de santidade, vamos dizer assim. E que no fundo a gente sabe que não é nada disso. Eu acho que as pessoas hoje que elas estão na igreja é justamente buscando melhorar cada vez mais. É verdade. Né? O fato de você procurar, né, uma religião, de você seguir, acreditar em algo, e você está constantemente buscando ali, porque o ser humano é terrível. O ser humano é cruel. Então, se a gente não se policiar, se a gente não tratar isso, né? Então, assim, às vezes eu vejo gente falando assim, olha lá, e tá na igreja e tá fazendo aquilo. É Eu verdade. falo, minha amiga, mas se não tivesse na igreja, talvez estaria pior. O pior é. Entendeu? Não verdade. justificando, nem minimizando e nem fazendo apologia ao pecado. Não é isso. Mas é porque às vezes a pessoa tá ali, mas querendo ou não, ela ainda tá lutando contra certas atitudes, lutando contra a certos vícios. E às vezes a igreja também vamos dizer assim, não abraça essas pessoas de uma forma que ajude a tirar ela daquele lugar. Então, assim, eu acredito, é a minha visão, que esse rótulo que veio para os cristãos foi justamente dessa questão de se colocar mesmo nessa posição. E aí, quando começou a vir os escândalos, começou, né, a tomar o direcionamento, a gente vai chegar nesse assunto, né, do que se tornou hoje a gente hoje vai focar mais nessa questão do evangelho. Então, a sociedade não estava preparada mesmo. Né? Sim, porque achava que eram pessoas perfeitas, quando na verdade é o contrário. Exatamente. Porque esse ponto que você tocou foi um ponto interessante realmente, porque como que eu vi? Na minha infância, a parte da minha adolescência ali, teve vários escândalos envolvendo o quê? A Igreja Católica. Sim. Só que a Igreja Católica, ela sempre soube se posicionar, se colocar diante desse tipo de problema, e por ser uma instituição maior, quando sempre acontecia um caso desse, alguns escândalos, né, envolvendo alguns padres, alguns bispos, a própria igreja vinha,
repreendia aquele cardeal e dizia, ó, ele não segue as doutrinas da nossa religião, por isso a gente está afastando ele, estamos, né, excomungando ele da nossa vida, da nossa fé. Só que no meio evangélico a gente vê que não funciona assim. Quantas vezes o pastor, alvo de escândalo, ele é o próprio dono da igreja. É verdade. Então como é que você expulsa alguém de algo que foi ele que fundou, que ele é o dono? Como é que você acusa alguém que muitas vezes, né, tem um poder nas mãos de estar, de alguma forma, tá ali, né, fazendo um abuso contra aquelas pessoas, fazendo muitas vezes essa situação que você falou de arrotando santidade para cima das pessoas que muitas vezes precisavam de uma mão ajuda, precisavam muitas vezes de um acalento, não ser permissivo com o pecado, mas naquele momento o que ele precisava não era repreensão, mas era acolhimento. Sim. Então, assim, o meio evangélico, na verdade, passou por essa mudança, né, de ser cada vez mais exposto, até o crescimento também indica isso. Quanto maior algo, a gente dá mais visibilidade, quanto mais visibilidade a gente dá, mais perto a gente está disso, mais falhas a gente vê. Inclusive, isso é até próprio bíblico, né, diz que quanto mais próximo da luz a gente está, mais sujo a gente se vê, né, mais sujo a gente se enxerga. É verdade. Mas o quão prejudicial isso realmente está sendo? A gente vê, né, que com o avanço da tecnologia, a gente tem visto algumas mudanças na prática, né, da religião. Por exemplo, uma coisa que eu converso com vocês lá e eu critico muito. Aquelas igrejas que eu entro na igreja, eu não sei se eu estou na igreja ou se eu estou na balada. Que eu vejo a igreja ali, a parede preta, luz piscante. Eu entendo que isso é muitas vezes o quê? Para atrair o jovem. Sim. Para atrair a pessoa nova, porque com a internet, com os meios, com as mídias, com a facilidade de acesso, muitas vezes o evangelho deixou de ser atrativo. Mas o evangelho deixou de ser atrativo por quê? Será que é porque realmente os anos que se antecederam do evangelho no Brasil foram um evangelho verdadeiro? Por que eu estou falando isso? Porque algo que a gente vê bastante hoje no Brasil. O crescimento exacerbado de uma denominação de igreja que a gente chama de neopentecostal. Minha mãe sempre foi pentecostal. Pessoal que acredita no mover do Espírito Santo, acredita no dom de profecias, em todos os dons espirituais, principalmente ali um dos principais que o pessoal acredita, né, que é o dom de línguas, que querendo ou não aí com o meme aí está sendo, né, escandalizado. É o que mais tem se falado hoje, né? Tá em alta. Sim. É o de línguas. Mas o que é esse o neopentecostal, né? O que é a igreja neopentecostal? A igreja neopentecostal nada mais é do que uma igreja aonde muitas vezes ela vai tirar o poder da Bíblia e vai dizer que o profeta, a pessoa que está na frente da igreja, o pastor, o bispo, o apóstolo, seja lá Deus o que for que eles se autodenominem, né? Muitas vezes tem um poder acima do que essas escrituras dizem. Prova disso é a gente vê pessoas, eu vou citar nomes, né? Então, gente, pessoas como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, pessoas, né, como até o próprio Silas Malafaia, pessoas que muitas vezes falam coisas com a verdade tão grande, mas que quando você vai buscar na Bíblia, o que eles estão falando não tem embasamento nenhum. Mas são essas igrejas que lotam. É só você ver o quanto os cultos, por exemplo, desse pastor, né, do profeta Mirim, você via quantas pessoas estavam lá, muitas vezes pessoas que não têm a maldade no coração, muito pelo contrário, realmente essas pessoas estão ávidas, como a gente falou, né, estão procurando algo maior, algo transcendente a elas, procurando Deus, mas se você vai para uma igreja aonde muitas vezes o que é pregado ou o próprio pregador não é atrativo aos ouvidos, não é atrativo aos olhos, aonde muitas vezes você vai chegar lá, você vai muitas vezes ser tratada, vai ser maltratada, vai receber não uma palavra de conforto, mas uma palavra dura. Aí você vai se virar para esse tipo de pessoas, pessoas que vão dizer que não importa o que você fez, pessoas que vão querer muitas vezes dizer que Deus vai te dar aquilo que você quer, que tudo que você pedir vai ser atendido. Coisas que mais, na verdade, que mais afagam o nosso bem pessoal do que de fato nos levam a Deus. Então, essa é uma mudança de fato que tem ocorrido no Evangelho no Brasil. É algo que não é novo no meio evangélico.
Nos Estados Unidos mesmo, nos Estados Unidos eles já enfrentam isso há anos. E a gente bebe muito da fonte, querendo ou não, o evangelho do Brasil bebe muito da fonte dos Estados Unidos. Então a gente vê que isso é um problema que não só o Brasil enfrenta, mas que o Brasil tem enfrentado muito agora, justamente por conta dessa procura, né, cada vez mais ávida dos jovens, das pessoas por Deus, e muitas vezes por querer algo rápido, por estar buscando a solução para agora, para Imediato. essa vida, se apegam a esse tipo de coisas. Um outro exemplo, aqui já é uma coisa pessoal minha, mas eu sei que tem outras pessoas que vão concordar comigo, que é, por exemplo, a situação do David Leonardo. Eu já falei isso para você, né? Já atendi em algumas conversas. Sim. Para vocês também, eu vou deixar a situação clara aqui agora, uma opinião minha. David Leonardo, para mim, ele é um pastor que nada mais faz. Na verdade, ele nem se considera pastor, né? Ele se considera Sim. evangelista. Mas é uma pessoa que prega única e exclusivamente para mim, pro ego humano. É só a gente lembrar da última polêmica dele, que foi aquela frase que ele disse que se Deus te deixa ver, te deixa tocar, te deixa sentir, é porque ele vai te dar. E assim, a gente vê na Bíblia que não é bem desse jeito. Então a gente, na verdade, tem um problema assim teológico no evangelho brasileiro, que muitas vezes está fazendo as pessoas caminharem a passos largos para o inferno diante daquilo que diz as escrituras da Bíblia. E a gente vê isso, um problema ainda mais grande nessa situação, quando a gente vê que as pessoas que estão guiadas, né, por esse neopentecostalismo, gente, é difícil falar, pentecostalismo, neopentecostalismo, tá muitas vezes querendo o quê? É a pessoa que tem mais voz na mídia, é a pessoa que tem mais voz na internet. É só a gente lembrar quem são as pessoas que se dizem evangélicas, que muitas vezes estão no meio político. Quem foram as últimas vozes políticas que se dizem evangélicos no país? Marco Feliciano, Verdade. o próprio Silas Malafaia, que tem muita voz na política, Magno Malta também. Magno Malta. Pessoas que, assim, você vê que eles falam o nome de Deus, eles usam o nome de Deus, mas cadê o princípio básico da palavra? O princípio básico de Deus. Muitas vezes eles não têm. E a gente, do outro lado, né, do lado de cá, do lado dos eleitores, a gente viu o que é a idolatria política. Verdade. O quanto que os evangélicos idolatraram, e a palavra é essa. Muitos vão dizer que não, mas a palavra é sim idolatria. Idolatria. Idolatraram Jair Bolsonaro. Sim. E usaram, e Jair Bolsonaro, como alguém muito astuto, utilizou sim isso de palanque para ser eleito. Sim. Porque nada me coloca na cabeça que ele não é cristão. Então, assim, eu cresci as pessoas falando, né, que política e religião não se misturavam. Na minha opinião, se misturam desde que você entenda aonde cada um está seu lugar. É verdade. Mas É necessário falar de política, mas não tornar o púlpito um palanque. um palanque, exatamente. E nem achar que porque fulano é cristão, vai ser ou se o melhor. Exatamente, ou se diz cristão, ele vai ser o melhor político para o país. Sim. Até porque... E usar o nome de Deus, né? Porque Deus mandou, que é Deus. E não é Deus que escolhe ninguém, quem escolhe é o povo. Exatamente. Deus, ele permite. Exatamente. E seja para o bom ou para o ruim, para o certo Isso. ou para o errado. Desde que a escolha é do povo. Exatamente. E aí, depois que é eleito, vira autoridade constituída. Se ele permitiu. Exatamente. A gente está dando esse panorama, gente, para a gente entrar nos assuntos aqui um pouco mais complexos, que vai envolvendo aqui um pouco mais. A gente vai chegar daqui a pouco aqui num tema que para mim ele é polêmico, realmente polêmico, que falou de igreja, até quem é cristão às vezes torce o bico, mas para mim essa situação da política e da religião, a gente tem que deixar uma coisa clara aqui, que é o seguinte, a gente, né, novamente, tem visto o crescimento da população que se diz cristã no Brasil, cada vez mais pessoas buscando um ato de fé, buscando, né,
se uma conexão com o divino. E a gente também tem visto cada vez mais as pessoas querendo usar isso como pauta religiosa. Uma vez eu vi, não lembro se foi no comercial ou se foi num documentário, um senhor, ele é pastor de comunidade, e ele disse que as pessoas, os políticos começaram a enxergar uma coisa interessante, que o voto da pessoa que se diz cristã vale um, igual de qualquer pessoa. Então, por que não conquistar essas pessoas para o meu lado também? E esse pastor, ele trouxe, né, foi trazendo essa visão. E é só a gente lembrar que, sim, a população brasileira, grande parte se declara cristã, mas só a gente lembrar que boa parte da população também que se declara cristã, muitas vezes não tem nem a estrutura para entender, muitas vezes, o que está lendo na Bíblia. Aí, muitas vezes, se guia pelo que o líder diz. E o que respalda isso que você está falando é tanta gente acreditar nesses profetas que aparecem aí falando qualquer coisa. Sim. Torcendo a língua aí, falando, né? Dizendo que tá falando em línguas, falando em outras línguas. E realmente não tava falando inglês. Exatamente. E um inglês péssimo ainda. E aí as pessoas acreditam, sendo que a verdade está na Bíblia. Mas assim, o ser humano, a gente sempre busca o quê? Facilidade. É verdade. É melhor a gente ouvir outra pessoa falando pra gente ali, do que a gente, de fato, pegar a Bíblia e ler. A gente prefere livros que nos deem versículos e nos traz estudos, né, ali pontuais, com a visão de pessoas que leram e interpretaram daquela forma. Uhum. Mas, de fato, a gente pegar a Bíblia para ler, pegar mesmo ali o contexto, né, e estudar e analisar é complicado. Meu pastor falava, né, que todo texto sem contexto é pretexto para pecado. Então, assim, você lê um texto avulso da Bíblia todo dia de manhã e achar que aquilo de alguma maneira está te edificando sem você entender o contexto ao qual aquele livro está inserido ali dentro da Bíblia, é algo perigoso. Quantos versículos da Bíblia, se a gente parar para ler... Interpretação errada, né? Quantos versículos da Bíblia, se a gente parar para ler, são versículos violentos? E se eu ler aquilo sem contexto? E detalhe, indo para isso, a gente pode adentrar agora sobre uma situação que aí envolve um pouquinho mais da área, né, do estudo ali, que é uma área que eu gosto, é uma área que me interessa, você sabe, né? Vocês também vão entender ao longo do tempo que eu gosto dessa questão do estudo, da Bíblia, da palavra, que é a situação, né, sobre teologia, que é literalmente ali o estudo, né, o estudo sobre Deus, sobre a teologia acadêmica não vai ser só o estudo sobre Deus, o Deus cristão, vai ser o estudo sobre todos os deuses, né, todas as religiões, de fato, mas a teologia cristã em si tem algo interessante. Muitas pessoas acham, algumas acreditam, que a Bíblia foi simplesmente escrita do jeito que ela é. Alguns sabem que ela, na verdade, são vários livros que foram unidos. Alguns acham que a Bíblia é desse jeito porque simplesmente conveu de alguém fazer isso. Mas a verdade é que a Bíblia, para ela ser o formato que a gente tem hoje, foram séculos e mais séculos de estudos, de dedicação, de pessoas fazendo análises textuais, análises de vários escritos, não só de um, onde é analisado ali o contexto, todo o contexto, onde é analisado várias cópias de um só documento para saber se tal passagem realmente é correta, se não é correta. Até mesmo a análise antiga, se os povos primários da igreja utilizavam aqueles textos como base bíblica de fé ou não. Então, assim, na verdade existe toda uma academia, toda uma academia universitária ali, né? Academia científica, para saber se o que a gente tem de Bíblia hoje é de fato como ela deveria ser ou não. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está cada vez mais também vendo, pondo de
trazendo de novo essa situação, né, das pessoas que têm buscado Deus, mas têm buscado Deus da maneira que eles se agradam nisso, não da maneira que deveria ser de fato buscada. A gente tem um absurdo, que é as pessoas querendo impor ao outro a sua visão de fé, ou não me adequando à visão de fé que você tem, eu vou buscar a minha visão de fé. E aí eu fundo minha igreja? E aí eu fundo minha igreja, mas eu faço algo pior. Eu pego o meu contexto de vida e, ao invés de pegar a Bíblia e adequar a minha vida ao que a Bíblia diz, não, eu vou adequar o que eu vou adequar a Bíblia, perdão, à minha vida. Não é mais a palavra que vai dizer como eu tenho que seguir. Eu que vou dizer, Eu que vou dizer eu aqui. vou falar a palavra. Eu que vou dizer aqui até onde a É palavra verdade. vai. É A verdade. gente tem visto igrejas que muitas vezes tentam deturpar o que a Bíblia diz. Algumas igrejas que... Engraçado, a academia inteira, como eu falei, a academia do mundo, não brasileira, é bom deixar isso claro, a academia inteira que faz a tradução da Bíblia vai dizer que aquele texto diz algo. Aí um grupo menor vem e diz que aquilo diz outra coisa e quer impor à vontade que somente eles entendem aquilo dizendo alguma coisa, a maioria. Então a gente tem visto isso sim também no meio acadêmico, que é uma coisa que tem acontecido e trazendo novamente esse neopentecostal. Gente, é uma palavra difícil, meu Deus do céu. É pentecostal, neopentecostalismo. Uma hora é chato, gente, mas uma hora desenrola. E por que eu tô falando isso? Porque a gente chega agora no ponto das pessoas que perceberam que a igreja tem falhas. As pessoas que perceberam que as pessoas estão sedentas por Deus. Das pessoas que perceberam que existem pessoas fragilizadas no mundo e que vão fazer o quê? Vão se aproveitar dessas pessoas. Aí a gente vê cada vez mais pessoas que estudam a palavra não mais para buscar um sentido de vida, buscar, né, uma iluminação espiritual, buscar um parâmetro de vida, não. Elas apenas estudam a palavra para tentar de alguma maneira extorquir, para tentar se dar bem em cima de alguém, para tentar muitas vezes enganar as pessoas. E aí a gente entra no tema que eu falei, né, que eu disse que a gente ia entrar, que é um tema que até mesmo os cristãos às vezes torcem a boca quando fala disso, que é a relação entre a religião e o dinheiro. É complicado. Porque hoje em dia, falou igreja, e se detalhe, se eu falar igreja ainda tá legal, mas se eu falar igreja evangélica, qual é a opinião da maioria das pessoas? Infelizmente. Qual é? Pode falar. É de ligar a dinheiro mesmo. Comércio. Virou bagunça. Principalmente quando se trata de dinheiro. Virou comércio, virou negócio. Exatamente, Né? virou negócio. Eu vi uma vez um vídeo, era um vídeo de comédia, mas infelizmente é uma realidade. Um comediante, ele falando como você pode lavar dinheiro com a igreja. Abrindo uma igreja. Porque não paga imposto, né? Não paga imposto. Querendo ou não, você ainda tem uma visão boa pela sociedade. Que tá fazendo algo bom, né? Que tá fazendo algo bom. Verdade. Muitas pessoas irão te procurar sim, se você souber se vender, se você souber ter aquela imagem bonitinha que atrai os jovens hoje em dia, como é o caso das igrejas de parede preta, as igrejas de tenda, as igrejas que colocam holofotes na frente da igreja. E aí parece que chama atenção pro homem, né? Exatamente. Por que holofotes? Na verdade, a gente quer diminuir para que ele cresça. É um louvor que fala Sim. que eu diminua e que ele cresça, mas o intuito parece que é invertido. Exatamente.
Aí o que a gente vê? Pessoas, né, pastores. Por que eu tô falando do meio evangélico? Porque isso é mais comum realmente no meio evangélico, não tem para onde Sim. correr. O meio católico isso pode acontecer de alguma maneira? Pode. Mas o meio evangélico é onde a gente vê os maiores escândalos envolvendo Sim. religião e dinheiro. É só a gente Eu acho que lembrar. nenhuma religião tá livre disso. É como eu sempre cresci ouvindo isso, né? Tem gente boa e ruim em todos os Em todos os lugares. lugares. Em todos os lugares. É, Só que, tipo, na igreja católica a gente vê escândalos com relação a dinheiro, que a gente, né, recentemente teve um padre, um bispo, não sei o que foi, que estava desviando, e acho que desviou foi muito dinheiro. Mas a gente vê mais com relação ao quê? Pedofilia, mais essa parte. Quando vai para a igreja evangélica é mais essa questão. Acho que a evangélica é tudo, porque como é amplo, mas é mais essa questão voltada de dinheiro mesmo. E é triste porque era um lugar que a gente deveria ter paz, deveria Sim. ter, né, uma palavra de conforto. Deveria ser completamente ao contrário. Eu já vivi muito tempo, né, na igreja. Muito tempo assim, para ouvir um absurdo de tudo que é maneira que você imaginar. E tem algo na igreja evangélica, né, que é muito, pelo menos aí eu não vou dizer todas, mas em 80%, né, um número chutado, em 80% das igrejas, Coisas da sua no número da sua cabeça. Números da minha cabeça, é que igrejas que proferem a entrega do dízimo. Sim. E eu não quero entrar no mérito se dízimo ele é bíblico ou não. Isso, se ele é certo ou não. Mas uma coisa eu sei. O dízimo ele deveria ser usado para se manter a igreja. Exatamente. Eu também entendo dessa forma. Para se manter a obra. A partir do momento que tem alguém enriquecendo com isso, a gente tem algo errado. Aí já é um problema. Porque uma coisa é um pastor que ele enriquece por obras. O que eu quero dizer? É um pastor que escreve livros. Sim. É um pastor que escreve peças, né, peças teológicas. Dá aula. Dá aula. Trabalha, na verdade, Isso. né? Outra coisa é um pastor que enriquece porque ele literalmente é pastor de igreja. Eu sinceramente vejo um problema nisso. Aí muitos vão dizer, mas o pastor é merecedor do seu salário, o obreiro é merecedor do seu salário. Concordo plenamente. Se você vive uma vida para a fé, completamente para a igreja, ali, né? você sim merece sim um salário, merece ganhar um dinheiro para viver bem com a sua família. Mas você entende o problema de você enriquecer com isso? Enquanto muitas pessoas, com certeza, da sua igreja não vão ter essa mesma oportunidade que você? Eu lembro, né? A gente tem que usar os exemplos que a própria Bíblia nos dá. A Bíblia diz que Jesus, ele viveu como nômade, né? Durante muito tempo, durante o seu ministério. O que não quer dizer que Jesus não tinha dinheiro. Porque se ele não tivesse, ele não teria pessoas literalmente para cuidar do dinheiro dele, a Bíblia diz. Que tinham pessoas que ficavam lá para cuidar do dinheiro. Sim. Mas o que a Bíblia deixa claro é que o dinheiro de Jesus era usado para o ministério dele. É verdade. A gente lembra de Paulo, um dos personagens bíblicos que mais fundou a igreja, que mais espalhou a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E a Bíblia fala que Paulo vivia em prisões, viveu sim com muito, também viveu com pouco. Mas a gente vê que era um rapaz que não tinha muitas regalias da vida. Então, a gente enxerga de fato um problema quando os pastores, né, os bispos, novamente os apóstolos, que eu não acredito em apóstolo tirando os 12, mas novamente isso aí é uma questão minha, e pessoas que usam a fé para enriquecer. Eu vejo um problema com isso. A gente lembra aí do profeta Mirim, The King the Power, que saiu a matéria que ele cobrava 10 mil por pregação. Onde é que está de fato Deus nessa situação? Isso é um dos pontos, porque hoje a gente vê muito
eventos de igreja. Isso a gente está falando de um pastor que cobra para pregar. Aí a gente vê os eventos. Na minha visão, a igreja, os eventos é válido, congressos, o Dia das Mães, o Dia da Mulher, esses cultos mais direcionados, né? Com temas mais, com datas, né? Que traz esses temas com aquelas datas comemorativas. Só que a gente vê hoje que isso virou comércio. Verdade. Você vai em um congresso hoje, tem um congresso, e eu já fui para congressos, não tenho problema nenhum em pagar uma inscrição. Eu acho que nem para custear ali o evento, a gente sabe que tem aquelas despesas, a gente sabe que é necessário. E hoje em dia a gente não faz nada sem dinheiro. Com certeza. Entendeu? Hoje não faz. Acho que a única coisa que ainda está de graça é a palavra de Deus e o povo está cobrando. Ainda, né? E o povo ainda cobra. É. E aí você vê cobrando valores que hoje, para nossa realidade no nosso país, é um valor alto. Que nem todo mundo vai ter condições de rostear aquela entrada. Verdade. E aí essas pessoas que não têm esse valor, que estão na igreja e não conseguem ir por conta do dinheiro, vai ficar de fora? Mas aí vem, não, mas se você não tem dinheiro para pagar por alguma coisa, tá errado na sua vida. Porque se você pedir, Deus vai lhe dar. Exatamente. Era parecendo isso que eu ia falar. Deus é o gênio da lâmpada. Era isso que eu ia Você falar. vai pegar ali a lâmpadazinha, esfrega ele. Meu senhor, eu vou lhe dar 3 desejos. E Exatamente. a gente sabe que não é assim. Exatamente. Eu ia entrar justamente nesse ponto agora. Que é quando a gente entra no terror psicológico. Muitas vezes em que a pessoa que ela é de uma denominação, ela sofre quando acontece um evento desse. Às vezes uma pessoa, né, da igreja, um irmão, como, né, as igrejas falam, um irmãozinho ali, não tem dinheiro para participar de um evento desse, a pressão que muitas vezes ele sofre. Sim. Mas você não vai participar por quê? Porque eu não vou participar porque eu não tenho dinheiro para pagar. Mas se você não tem dinheiro, por quê? O que está acontecendo na sua vida? Você está em pecado. Tá em pecado. Já julga logo. Veja aí que tem alguma coisa na sua vida que está errada. É verdade. Isso quando não chegam para ele e falam, dá algum jeito aí. Se vira, você vai perder isso. Se você perder, você não vai ser abençoado. Como se fosse necessário você estar em um lugar assim para você realmente ver o agir de Deus. É verdade. Você vê o mover de Deus. Aí o que acontece? Tudo isso é fruto, novamente voltando para a teologia, tudo isso é fruto de algo que a gente viu explodir lá para os anos 80, anos 90 mais ou menos, que veio da confissão positiva, vindo de Kenneth Hagin lá dos Estados Unidos, que é algo chamado teologia da prosperidade, que é o fato da confissão positiva ali, de você chegar e fazer o seguinte: se eu pressionar Deus, Ele vai me dar. Ele vai me dar. Pressionar Deus como? Se eu estou dando meu dízimo, se eu estou dando minha oferta, e se eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Não porque Ele é Deus. Não, é porque ele é obrigado, porque eu estou fazendo aqui o que ele mandou eu fazer. Eu sou merecedor. Exatamente, porque eu sou merecedor. A gente investe os papéis, né? Exatamente. Então, assim, a gente vê nas igrejas muitas vezes, é terrorismo mesmo, esse terrorismo psicológico com as pessoas, que a gente viu o caso da André Surak até, né, que ela se converteu, ela falou que ela vendeu até a casa, se eu não me engano, e deu em bens para a Igreja Universal. Sendo bem claro aqui o nome da igreja. Foi na fogueira santa que essa fogueira sai comendo tudo. Né? Então, assim, coisas que a gente vê que são pessoas que estão frágeis psicologicamente, estão frágeis espiritualmente, emocionalmente, e que o que elas querem é um acalento. Então, muitas vezes, na busca dessa aprovação que elas ouvem o pastor, o líder religioso, o guru religioso está falando, se ele está falando e olha para a vida dele. Ele tem carro do ano, tem uma casa, uma excelente casa. Se ele realmente está vivendo aí, está prosperando, ele está me falando que eu tenho que dar R$1.000, tenho que dar o que eu tenho para mim ter a mesma vida que ele, deve ser verdade, porque afinal de contas, se ele está onde ele está, eu fazendo a mesma coisa que ele está falando que fez, eu também vou ter a mesma vida. Verdade. Então, ver como que é uma situação complexa que muitas vezes leva as pessoas a fazerem barbaridades com a própria vida,
com a vida financeira, com a vida psicológica, sem contar, né, Casamentos também. casamentos, abusos religiosos que realmente acontecem. É uma coisa recente que a gente tem ouvido falar, né, sobre o abuso religioso, né, de um líder religioso, de fato, lhe abusar, não abusar sexualmente, não é desse tipo de abuso que eu estou falando, é abuso de autoridade mesmo, porque ele tem uma autoridade, né, sobre você, ele lhe impor certas coisas que muitas vezes você, por estar no desespero, até por não ter o mesmo conhecimento, acaba entrando, e quando você vê, você está fragilizado. Então, assim, teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade moderna, que alguns chamam de teologia do coach, que a gente está vendo as igrejas sendo invadidas cada vez mais por coaches ao invés de pastores, bispos. Não, é coach agora. Você senta ali numa parede preta, bota o holofotezinho na sua cara. Você tá batendo na parede preta, meu. Deixa a musiquinha ali de fundo tocando, ó. E a gente vê. E É mexe certo. no emocional. É certo. Você quer ver um retrato claro de uma pessoa que convive nesse tipo de igreja? É a pessoa que ela fala que ela é cristã, mas ela faz literalmente tudo que uma pessoa que não é cristã faz. Mas ela fala que é cristã. Mas ela está em bar bebendo. Não que eu condene, porque a Bíblia não condena. A Bíblia não condena você beber. Bebida alcoólica não é pecado. É embriaguez. Mas existem locais e locais. Sim. Aí você é cristão, mas você está numa balada. Ah, não, mas eu só vim acompanhar meus amigos. Ou que nem, por exemplo, uma cantora aí que eu não vou falar quem, que falou que foi pro Lollapalooza evangelizar. Então, assim, são reflexos do tipo de fé que está sendo vendida pra gente, pros jovens, pra gente que é adulto também. A gente vê. Isso é um reflexo desse evangelho que as pessoas têm pregado. E são pregações que não confrontam. Porque isso quer falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Sim. Até porque se você não falar, sua igreja não vai lotar. A igreja não cresce, a minha igreja não cresce. Eu não vou ter dízimos, não vou ter dinheiro, altos dinheiros. Então, é um negócio que virou, lamentavelmente, mas tem muitas igrejas sérias ainda. Sim. Né, que a gente vê o cuidado, que a gente vê a intenção. Sim. Através da palavra, né? Verdade, congressos, né? Recentemente meu filho passou mesmo por um congresso de jovens muito lindo. E depois quando você vai ver como é que é feito toda essa questão, e aí essa questão do dinheiro, né? Que a gente fala que envolve, que compra fortuna, né? Ele foi, não tive despesa nenhuma. Então, assim, cuidado. De fato, o propósito está nas pessoas, Sim. Nas vidas. Então, assim, ia buscar em casa, ia levar, e aquele cuidado, sabe? Aquela semente foi plantada. Então, eu creio, né, que a semente da palavra de Deus, de fato, foi plantada no coração dele. E aí você começa a entender, né? E a gente precisa ter essa visão, a gente precisa pedir a Deus que nos dê essa orientação dos que são de verdade. Com certeza. Né? Porque a gente está falando aqui, a gente está batendo, a gente está dando a nossa visão. Porque, infelizmente, tem crescido muito o joio. Mas a gente sabe que tem um trigo também. Exatamente. E aí, Mas que conversa essa de joio de trigo? Você tem que explicar essas coisas, viu? É todo ouvinte que conhece essas coisas, não. Explica você vai saber explicar melhor que eu. Não, é porque, pronto, gente, usar a terminologia do joio e do trigo, é que a Bíblia fala que o joio e o trigo crescem juntos. Mas que na hora que são ceifados, o trigo ele é ceifado, mas o joio ele é jogado fora. Sim, e tem que fazer essa separação. Isso, aí o que ela está querendo dizer é justamente isso. Que o bom evangelho seria o trigo. Sim. E o mau evangelho seria o joio, né? Que é o que a gente tem visto. Mas você tocou num ponto, Kali, que eu acredito que realmente assim seja o ponto principal aqui da nossa discussão, que é a comercialização da fé. Sim. Fé hoje virou um comércio. Que foi o que você falou. Sim. Virou um comércio, não tem para onde a gente correr.
Aí as pessoas que de fato estão preocupados com o bem das pessoas, que estão preocupados com Salvação, né? a salvação, que estão preocupados com o bem-estar de alguém, que estão preocupados como que vai ser a vida dessa pessoa, dá um pouco, nem que sabe, um pouco de alento para a vida de alguém sofrido, né? Essas pessoas têm sofrido, têm sido rebatidas, né? Por conta de pessoas que levam a má fama do evangelho. E aí generalizam. Generaliza, Né? exatamente. A gente está falando, mas a gente sabe que tem essas pessoas, esse povo diferenciado. Mas é por conta de uns, todos acabam pagando. Porque o pessoal não fala assim, a igreja. Você vê que quando sai uma matéria, porque hoje, a gente está até falando sobre isso ontem, a gente tem visto, viralizou esse menino, esse pastor, de forma negativa. Então, o que tem viralizado, o que tem alcançado muito. Quantas pessoas não viram um vídeo dele? Sim. Mas de forma negativa. Isso não poderia ser uma boa palavra? Não teria alcançado tantos corações que precisarem ouvir. Sim. Mas talvez não viralizasse, porque as pessoas querem zombar, as pessoas querem denegrir, fazer com que aquilo seja unânime, que todas as igrejas são daquela forma e a gente sabe que não é. E infelizmente a internet hoje está mostrando tudo. É verdade. Tem as coisas boas também, mas só vai circular, só vai ganhar fama a parte negativa. Infelizmente. Pior que é verdade. A gente vê uma situação interessante, né, e um pouco complexa do evangelho, que é o seguinte: o evangelho ele é disruptivo. O evangelho ele é confrontante, né? O evangelho ele deixa a gente num local muitas vezes que é desconfortável. Ele nos constrange, ele nos envergonha. E é justamente essa parte do evangelho que as pessoas têm corrido. É verdade. Mas se a gente tirar isso do evangelho... E complementando só o que você está falando, o não de Deus. O não de... Exatamente. Porque tem os nãos. E as igrejas têm preparado as pessoas para esse não. Porque ele é Deus, ele vai fazer se ele quiser, ele dá se ele quiser. E você está preparado para ouvir o não de Deus? É verdade. Então, assim, quando a gente é confrontado pela verdade que a Bíblia nos coloca, a gente muitas vezes vai querer correr dessa verdade. Sim. A gente vai querer correr desse ponto, né? Dessa direção que a Bíblia nos dá. E a gente vai fazer o quê? A gente vai atrás daquilo que faz bem agora, não para o meu espiritual, faz bem para mim enquanto pessoa, para o meu emocional, para o meu físico. Essa situação que você falou, tem até um livro no Brasil que se chama O Deus que Destrói Sonhos. Quem escreveu ele até é um rapaz chamado Bibo, que tem até também um podcast, Bibotalk. Não estou fazendo assim, né, propaganda não, gente, é porque realmente é muito bom. E ele fala justamente sobre isso. O que acontece quando Deus ele diz que ele te dá um não? O que acontece quando o seu sonho não é o sonho de Deus para sua vida? O que acontece quando você planeja a sua vida inteira e Deus tem um planejamento para você? A gente ora falando, seja feita a tua vontade. Mas na hora que a vontade dele é feita, às vezes a gente não está preparado. Exatamente. Aí, novamente, a gente lembra, né? Com uma frase como: se Deus deixou você ver, sentir, tocar, é porque Ele vai te dar. Mas é só a gente lembrar que Moisés viu a terra prometida. Mas ele não entrou na terra prometida. É verdade. Então, assim... Fica a dica. Não necessariamente aquilo que você quer para a sua vida é o que Deus está disposto a te dar. E é mistério de Deus, seja feita a vontade de Deus. O que também não quer dizer que você tem que ser conformista. Sim. Que você vai viver sua vida de braços cruzados, sem fazer nada para a sua vida, porque tudo vai ocorrer conforme a vontade de Deus. Não. Você vai ralar, você vai atrás, mas infelizmente é a verdade. O que fica de lição pra gente? É que essas pessoas que zombam da palavra de Deus, que oprimem, infelizmente, o pobre, o fraco, a pessoa necessitada, né? Que a justiça em algum momento vai ser feita. Sim.
Se não a justiça dos homens, a justiça de Deus. Sim. E a gente, né, agora quanto contador, uma dica para você que está numa igreja, fique atento ao seguinte. Uns sinais que sua igreja não é uma igreja legal de você estar. Primeiro, a sua igreja foca muito e é exacerbado demais essa questão de o seu líder, ele é intocável. Uma frase que muitas pessoas... Não toque no ungido do Senhor. Isso é balela. Não caia nesse papo. O seu pastor, ele é um ser humano como você, como qualquer outro. A diferença é que ele tem uma função na igreja que é específica do pastor. Mas o seu pastor, ele não é inerrante. Ele pode errar como qualquer pessoa. Outra situação, mais um ponto. Se sua igreja ela não é transparente com os gastos dela, é mais um ponto aí de... mais um ponto de atenção para você. Se você dizima da sua oferta e você não sabe para onde esse dinheiro está indo, não tem uma prestação de contas todo mês na sua igreja, mais um alerta para você. A igreja tem que ter transparência, porque, primeiro, a igreja não é empresa. Não existe isso de o CEO faz o que quer. Na igreja, todo mundo tem direito de saber para onde seu direito vai, para onde seu dinheiro está indo, perdão. E o terceiro ponto é: busque igrejas que sim te fazem bem, mas que não te deixem confortáveis de vocês viver onde você está. Busque igrejas que sempre querem, que fazem você sempre dar um passo Buscar adiante. cada vez mais, né? Te dar um passo sempre para frente. Seja esse passo para frente no seu caráter, um passo para frente no seu casamento, um passo para frente na sua vida profissional, mas que te incomodem para você ser sempre, todo dia, uma melhor versão do que você é hoje. Perfeito. E eu diria que minha última, né, o último conselho que eu daria para vocês é: tenham cuidado com pastores que tendem a dizer que a opinião deles é a última em tudo. Pastor que pergunta demais sobre sua vida. Pastor que quer saber demais sobre a vida dos outros. Você está numa igreja e a Bíblia fala que é bom que a gente confesse os pecados uns para os outros, né, para a gente alcançar a salvação, alcançar o perdão. Mas tem pastores que literalmente querem saber da sua vida porque eles querem saber aonde eles podem lhe tocar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para poder fazerem o que quiserem com você, lhe envergarem do jeito que eles querem. Isso é um assunto tão sério que eu já vi pessoas saírem destruídas de igreja por serem mal pastoradas. E às vezes até como exemplo, né? Não cita nomes, mas fala do problema, sendo que a igreja, ali algumas pessoas já sabem, e acaba querendo ou não que traz constrangimento. Sim. E isso, as pessoas saem feridas. Exatamente. Ao invés de serem curadas nas igrejas. Mas aí, gente, então, para terminar, o que eu vou dizer a vocês é: que bom que o evangelho tem crescido no país, que bom que o evangelho tem crescido no mundo, mas vamos ficar atentos para o falso evangelho. Se vocês realmente querem seguir essa posição de fé, busquem sempre aquilo que de fato é a verdade. Leiam a Bíblia, sempre busquem conhecimento. A própria Bíblia diz, né, que o conhecimento vos libertará. Então, vivam sempre, gente, com aquilo que agradam, né, a Deus segundo as Escrituras. Tomem cuidado com os picaretas. Toda vez que você vê um vídeo desse, né, zombando da fé, não tem problema você rir. Mas é justamente por conta de um vídeo desse que nos levou à reflexão para fazer esse vídeo hoje. Então, assim, o que é que a gente tem mostrado para as pessoas quanto à nossa fé? Qual é o exemplo que a gente tem dado, né, do evangelho para as pessoas? Então, assim, fiquem atentos, gente. Obrigado por acompanhar a gente. Novamente, pedindo mais uma vez, vão lá, se inscrevam, dê o joinha, deixem um comentário aí embaixo, peçam novas sugestões de vídeos. Novamente, o Conte Aí é um canal aqui para a gente estar falando sobre esses assuntos do dia a dia, assuntos do momento, assuntos que nos intrigam, que nos tiram da paz, tiram ela da paz também. Então, assim, gente, novamente, muito obrigado. E até o próximo episódio do Conte Aí Podcast. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.